Hoje eu quero dar algumas orientações para vocês que vão fazer o concurso EBSER. Banca aqui, ó, IBFC. A banca IBFC tem algumas particularidades em relação à língua portuguesa. Eu vou mostrar para vocês quais são as matérias que vocês devem priorizar, quais são as matérias que estão no edital, o que vai cair na prova, enfim. Quero dar algumas orientações para que você consiga se preparar muito bem para esse concurso, que é uma excelente oportunidade. Eu sou a professora Eliane Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, faz o seguinte agora, inscreva-se para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o nível do concurso. É um concurso de nível médio e de nível superior. Vale, quando você acessar o edital, vale você analisar os cargos, porque são muitos cargos. Eu não coloquei aqui porque senão o vídeo iria ficar muito longo. Mas vale você analisar os cargos e ver aquele que se encaixa melhor com o seu perfil. Mas a vantagem é que existe sim vagas tanto para nível médio quanto para nível superior. E as vagas, pessoal, são para vários estados do Brasil, por exemplo, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, para o Distrito Federal também, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se você morar em algum desses estados ou puder se locomover para poder fazer a prova e ter a oportunidade de se mudar, é uma excelente oportunidade. Agora eu quero falar sobre os salários. Bom, os salários variam, ó, aqui, ó, de R$ 2.626 a R$ 12.524. Para quê? Para 20 a 40 horas semanais. A jornada de trabalho aí semanal é de 20 a 40 horas. Todas essas especificações dessas variações de salário vocês podem encontrar no edital do concurso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar, tudo bem? Agora vamos falar da inscrição. O concurso abriu, ó, a inscrição no dia 4 de outubro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 9, então já tem 5 dias aí de inscrição aberta. E a inscrição vai até o dia 30 de outubro, até 23 horas. Então tome cuidado, não deixe para fazer a sua inscrição lá no final. É importante que, se você já decidiu fazer esse concurso, já faça a sua inscrição para você garantir, tudo bem? E não deixe lá para o último dia. Então, do dia 4 até o dia 30 de outubro, tem um período aí bem interessante para vocês fazerem a inscrição. E qual o valor da taxa de inscrição? Bom, a taxa de inscrição é de R$ 90 para nível médio e nível médio técnico. Lembra que eu falei para você, vou deixar o link aqui na descrição do edital, e vale a pena você verificar ali a oferta de cargos. Então pode ser nível médio, médio ou nível médio técnico, tudo bem? Então, para a taxa de inscrição para nível médio é de R$ 90 e para nível superior é de R$ 110. Eliane, quando vai ser a prova? Bom, a primeira etapa dessa prova está prevista para o dia 17 de dezembro de 2023. Você não vai ter aí tanto tempo para estudar, mas também, dependendo de como você organizar os seus estudos, você consegue cobrir boa parte do edital até essa primeira etapa da prova. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre como é que vai ser essa prova, tudo bem? Qual é a banca? Eu já tinha adiantado que é a banca IBFC. É uma banca que, em relação à língua portuguesa, é bastante previsível. Tem alguns conteúdos que o IBFC sempre cobra nas provas. Ele tem uma característica bem específica de questões, muitas vezes com comandos aqui, ó, diretos, vou colocar aqui para vocês, comandos diretos e comandos indiretos. Normalmente, boa parte das questões tem o comando aqui direto. Eu explico tudo isso no curso Questões Comentadas IBFC, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Depois, pessoal, eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente para a gente trabalhar um pouco mais o perfil da banca IBFC, para dar um direcionamento melhor acerca desta banca aqui,
organizadora, tudo bem? Agora, e em relação às provas? Vamos falar sobre elas agora. Isso aqui é muito, muito, muito importante. As provas, elas serão divididas em duas partes. Primeiro, nós vamos ter os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos. Essa parte aqui eu retirei do edital da área administrativa, tudo bem? Dependendo da área, pode ser que mude um pouquinho. Não vai mudar muita coisa, por exemplo, noções de informática. Em alguns cargos você não vai precisar estudar isso, mas na área administrativa você vai. Então, nessa parte da área administrativa, em relação aos conhecimentos básicos, o que você vai precisar estudar? Língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, legislação do SUS e a legislação própria do EBSER. Então, são aqui, cinco matérias. Só que cada matéria vai ter um total de questões. Por exemplo, em relação à língua portuguesa, é o que vai cair mais, são 10 questões de língua portuguesa. Meio ponto para cada questão, num total de 5 pontos. Então, em relação à língua portuguesa, como eu disse, é importante que você garanta esses 5 pontos, que você acerte essas 10 questões e é totalmente possível você acertar essas 10 questões da banca IBFC. A segunda matéria é raciocínio lógico, são 5 questões, meio ponto também para cada, 2,5 pontos no total. Depois, noções de informática, 5 restantes, na verdade são 5 para cada, só que o que vai mudar aqui é o peso da questão. Por exemplo, a legislação do SUS, essa parte aqui de legislação, ela vai ter um peso maior. Peso aqui, questão por pontos, vai ser 1 ponto por cada questão. Então é importante que vocês acertem também essas questões de legislação. E a segunda parte da prova serão os conhecimentos específicos, a parte específica de cada cargo, num total aqui, de 20 pontos, e essa aqui tem um peso, essa segunda parte da prova tem um peso maior, 2 pontos por cada questão. Então, num total aqui de 40 pontos só a parte específica, dando um total de pontos aqui de 20 pontos. Qual é o mínimo de pontos exigidos? A metade. 30 pontos. Então, essa é a parte das provas objetivas, ou seja, você vai ter tanto uma prova de conhecimentos básicos, quanto aqui a mesma prova, na verdade, dividida em 2 momentos, digamos assim, ou em 2 partes de conhecimentos específicos. Só que, além disso, nós teremos também uma prova discursiva que eu coloquei aqui, e depois eu vou fazer um outro vídeo para a gente falar só sobre a prova discursiva. Se você vai fazer prova para o nível médio ou nível técnico, você vai ter, em relação a essa parte discursiva aqui, você vai precisar fazer uma redação, isso aí, uma redação, mas não se preocupe, porque existe uma forma bem simples de você fazer uma redação, principalmente seguindo ali os critérios da banca IBFC. Então essa redação, ela terá uma pontuação máxima aqui, de 20 pontos. E se você for fazer para nível superior, você vai ter uma prova discursiva de conhecimentos específicos. Serão 2 questões, agora preste atenção aqui, pontos por questões, 10 pontos por cada questão, dando um total também de 20 pontos. Então, tanto a redação quanto as questões discursivas, todas elas terão aqui uma pontuação máxima de 20 pontos. É importante que você saiba o seguinte, em relação à parte de redação do nível médio e do nível técnico. Você vai precisar fazer uma redação e é lógico que o tema será fornecido no momento ali da prova objetiva, você vai ter ali o tema para você desenvolver em relação à estrutura básica da redação. Só que esse tema você vai precisar, colocar aqui, escrever no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. A média ali é de 25 a 28 linhas. Eu não recomendo de verdade que você escreva apenas 20 linhas. Por quê? Você corre o risco de tornar a sua redação superficial. Então, a recomendação é que você escreva no mínimo 25 linhas para você ter um bom argumento, fazer uma boa argumentação e etc. Tudo bem? Mas mais à frente eu vou falar sobre a parte de redação.
atenção. Depois eu também vou falar sobre essa parte discursiva, porque tem uma estrutura que o IBFC também vai cobrar em relação à parte discursiva do nível superior. Então, se você for fazer prova de nível superior, em relação a essa parte discursiva, não se preocupe que mais à frente eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre essa parte, tudo bem? O que o IBFC geralmente cobra, qual a estrutura que você tem, uma boa estrutura, na verdade, que você deve seguir para você conseguir atingir essa quantidade aqui de pontos, ok? Agora eu quero falar especificamente sobre a nossa amada língua portuguesa e o que está no seu edital. Lá no seu edital tem ali a parte de conhecimentos básicos, que é essa parte aqui que a gente já havia falado, lembra? São 10 questões de língua portuguesa. Agora, sobre quais assuntos? O que o IBFC colocou lá no edital? Eu vou mostrar aqui para você, são 11 tópicos, mas cuidado, porque esse tipo de edital parece que é um edital super conciso, mas na verdade não é, porque esses conteúdos aqui, eles se desdobram. Por exemplo, classe de palavras, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Esse aqui é um tópico só, mas na hora que você vai estudar, essas classes de palavras, na verdade, são 10. Mas calma, que eu daqui a pouco eu vou falar sobre esse ponto. Vamos lá, passo a passo para a gente entender aqui o que vai ser cobrado de língua portuguesa em relação a essa prova. Bom, a primeira coisa, compreensão e interpretação de textos. Pessoal, é importantíssimo que vocês entendam que compreender um texto, saber analisar um texto, saber interpretar o texto, um texto de qualquer natureza, isso é a base para qualquer concurso. Não importa se você vai fazer prova do IBFC, do CESP, da FCC, da FGV, não importa isso. Esse tópico de interpretação, compreensão, análise textual é a base. Então, esse assunto você precisa estudar se você for fazer qualquer concurso. Depois, nós temos aqui, ó, tipologia textual e gêneros textuais, que são os dois assuntos aqui, ó, que conversam. Você tem uma tipologia textual, que geralmente ali são 3 tipos de texto: texto dissertativo, texto narrativo, o texto descritivo e os gêneros textuais a partir dessa tipologia textual. E você vai compreender e interpretar esses tipos de texto. O IBFC, ele tem uma estrutura bem específica sobre os tipos de texto que a banca sempre cobra nas provas. É importante que você fique ligado ou ligada nesses tipos textuais, para você não estudar textos que geralmente o IBFC não tem o costume de cobrar. O terceiro ponto é ortografia oficial. Sim, o IBFC, ele tem assim uma característica e também tem um certo gosto pela ortografia oficial. Então ele cobra sim ortografia. É importante que você saiba as regras de ortografia, porém também é importante uma dica que você tenha o costume de ler, que você tenha o contato com as palavras, o contato visual com as palavras. E isso vai te ajudar bastante em relação à ortografia oficial. Acentuação gráfica, IBFC também cobra acentuação gráfica. Tem um vídeo aqui no canal em que eu comentei algumas questões do IBFC. Vou deixar linkado aqui para você, porque isso aí vai te ajudar. Se eu não me engano, foi nesse vídeo que eu comentei uma questão de acentuação gráfica. Então vale muito a pena você conferir esse vídeo de questões comentadas. Lá tem muitas dicas e eu sugiro que você assista a este vídeo. Depois nós vamos falar, de classes de palavras. É essa parte aqui que é importante que você saiba. A banca coloca só classe de palavras. Eu não sei se você sabe, mas classe de palavras é um mundo. Tem substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, artigos, enfim, são 10 classes de palavras. Ah, mas Eliane, eu preciso estudar tudo isso? Eu não tenho tanto tempo assim. Não, você não vai precisar estudar tudo isso. Eu vou fazer um vídeo explicando quais são as classes de palavras que geralmente o IBFC
cobra. Agora, o seguinte, se você quiser estudar a parte teórica, essa parte teórica, e também tem questões comentadas lá na rota de estudo. É importantíssimo que você estude esses conteúdos, tudo bem? Esses conteúdos de classe de palavras. Vou deixar o link da rota de estudo aqui na descrição desse vídeo, só que mais à frente, ainda essa semana, provavelmente, eu vou fazer um vídeo falando especificamente dos conteúdos de língua portuguesa que o IBFC gosta bastante de cobrar. Então, nessa parte aqui, ó, de classe de palavras, não esqueça, são 10 classes, mas nessas 10 classes tem algumas preferenciais que o IBFC sempre cobra. Uso do sinal indicativo de crase, eu nem preciso falar que crase é um assunto que cai em qualquer prova de concurso público de qualquer banca organizadora. É a base. Eu costumo dizer lá na rota de estudo que são conteúdos que servem de base. Não importa o concurso, não importa a banca organizadora. Você vai precisar saber e compreender quando usar a crase, quando não usar, os casos facultativos, pessoal. Isso aqui é a base. Dominando a base, você não vai precisar ficar estudando o mesmo conteúdo várias e várias vezes. Você pode fazer uma revisão e, obviamente, treinar por meio de questões, ok? Uma outra coisa que vai cair, que também está no seu edital e que isso aqui com certeza vai cair, sintaxe da oração e do período. Essa parte aqui também é só um tópico que está aqui no edital, porque o IBFC ele sintetiza bastante, só que também isso aqui se desdobra. Ou seja, a gente vai falar lá do período simples, do período composto, das orações coordenadas, das orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Olha só quanta coisa. Só que nem tudo é cobrado pela banca. É importante que você saiba, conheça, na verdade, o perfil da sua banca, conheça o perfil do IBFC e saiba quais os assuntos que têm mais chances de cair. Não estou dizendo que são os assuntos que vão cair na sua prova, não. Mas existem alguns assuntos que o IBFC já tem uma certa predileção, digamos assim. Então, se você começar a estudar por esses assuntos, você consegue bater esse edital com muito mais facilidade. Outra coisa que vai cair, pontuação. Eliane, olha só, não tenho tempo de estudar todo o conteúdo de pontuação. O que eu faço? Estude vírgula, vírgula. Só que vírgula está atrelado, pessoal, à sintaxe. Ah, pelo amor de Deus, aquele negócio de sintaxe, de período simples, de período composto, é exatamente isso. Vírgula não é respiração, vírgula não é sentimento, vírgula não é inspiração, não, nada disso. Vírgula é sintaxe. Não vou dizer que vírgula é sintaxe, 100% de sintaxe, não. Mas 99% de sintaxe, 99% para você conseguir empregar a vírgula de forma correta, você precisa dominar as bases da sintaxe, você precisa dominar o período simples, você precisa saber o que é um aposto, o que é um vocativo, porque a vírgula vai nesses pontos e também nas orações. Então, em relação à pontuação, não deixe de estudar vírgula. Ah, não tenho tempo para estudar mais nada. Então, estude vírgula em relação à pontuação, porque vai cair. Um outro tópico que também vai cair é este aqui, ó, concordância nominal e concordância verbal. Qual dos dois cai mais? Bom, geralmente no IBFC a concordância verbal aparece com mais frequência do que a concordância nominal. Porém, é importante também que você consiga identificar erros comuns de concordância nominal. Então, eu sugiro que você comece pela concordância verbal e depois você estude a concordância nominal. Um outro assunto que cai com muita frequência é a regência, tanto nominal quanto verbal. E não esqueça, a regência está atrelada à nossa amiga crase. Isso aí. Quando você for estudar, você está vendo aqui que ó, a banca coloca o item 6, crase, e o item 10, regência. Se você for estudar na ordem que a banca coloca para você os conteúdos, você não vai aproveitar tanto. Provavelmente não vai conseguir fazer conexões entre os conteúdos. E aí você tem aquela sensação de que você está estudando e não está aprendendo nada, aquela sensação de que você está estudando, mas uma coisa, um assunto não está conectado a outro assunto. É porque provavelmente você não está estudando na sequência correta. E língua portuguesa tem uma sequência de estudos
correta, uma sequência de estudo que faz sentido para que você consiga conectar os assuntos. E por fim, significação das palavras, que é um assunto que está bastante atrelado aqui, ó, ao texto, ok? A gente vai trabalhar aqui em relação à significação das palavras, os sinônimos que o IBFC cobra com bastante frequência, às vezes antônimos, vamos trabalhar a semântica também aqui, e geralmente o IBFC trabalha a significação das palavras atrelada ao texto. Então é importantíssimo que você estude esses dois assuntos aqui, ó, juntos. Então esses foram os 11 tópicos que estão presentes no edital. Você não precisa estudar tudo, é importante deixar claro isso, e é importante também que você estude, ó, em uma sequência adequada, para que os conteúdos façam sentido para você, para que você consiga construir a sua base de conhecimento. Se você quiser fazer isso de uma forma orientada, é só você entrar na rota de estudo que eu vou explicar para você, e lá também tem uma aula completa sobre o perfil da banca IBFC. Na rota de estudo, além desse conteúdo aqui em que eu vou traçar todo o perfil da banca IBFC para você, vou dizer exatamente o que você tem que estudar, lá também tem questões comentadas da banca IBFC. Agora, se você falar assim para mim, Eliane, não quero estudar a parte teórica, eu só quero fazer questões. Aí você tem que ir para um curso de questões comentadas. É o curso Questões Comentadas IBFC, que eu também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, nesse vídeo a gente falou de forma geral sobre o concurso EBSER. Foquei aqui a parte de provas, porque é a parte que interessa mais a você, que você vai precisar realmente estudar. Falamos da prova um pouquinho sobre a prova discursiva, sobre a redação, e eu falei até um pouco mais hoje sobre os conteúdos que você precisa estudar. Depois, como eu disse, eu vou fazer um vídeo só sobre a prova discursiva. A gente vai falar sobre a prova discursiva. Eu vou trazer aqui algumas dicas, vou dar para você algumas orientações sobre a prova discursiva, tanto para nível médio e técnico, quanto para nível superior. Ou seja, vamos falar de redação em si, de texto dissertativo argumentativo, aquela estrutura clássica da redação, mas eu também vou falar sobre a redação específica de questões mesmo da prova discursiva para o nível superior, ok? Se você tiver gostado desse vídeo, o que você faz agora? Se você a Eliane ainda não me inscrevi no canal, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Se você tiver gostado desse vídeo aqui, dessa aula, se essa aula aqui foi importante para você, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!